Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o primeiro mandato do governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho como foram as relações econômicas, políticas, os escândalos. Então, se você quer entender, continua assistindo esse vídeo. E não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Um pouquinho da história do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva vai nascer em Pernambuco, mais especificamente Caetés, uma região aí bem pequena, bem humilde. Inclusive a família dele era bastante humilde, com diversos filhos. A mãe dele teve diversos filhos. O pai dele acaba se mudando para São Paulo, deixando para trás a sua família e até mesmo tem uma nova família em São Paulo. E a mãe dele, junto com os filhos, acaba indo para São Paulo também tentar a vida, né? Tentar oportunidades. Vocês sabem muito bem que o histórico do nosso país envolve muito essa concepção de mudanças aí. A galera do Nordeste vindo aí para o Sudeste, tentando arrumar emprego. É um histórico bastante conhecido, principalmente na época da adolescência e da infância e da adolescência do Lula. Lula nasce em 1945. Bom, mas ele começa então a trabalhar desde os 12 anos e por isso que a educação dele não vai muito adiante. E a partir de 64, exatamente a partir do ano aí do início da ditadura militar, quando ele tinha cerca de 19 anos, ele começa a trabalhar como metalúrgico. Profissão essa que ele vai ficar reconhecido justamente por participar de movimentos sindicais. Ele vai ser influenciado por um irmão, acaba entrando em movimentos sindicais, acaba entrando aí em processos contrários à ditadura e a favor dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores. E por isso, na década de 80, ele vai ser preso por comandar uma das grandes greves que aconteceram durante a ditadura militar. Também, além da prisão, ele vai fazer parte na década de 80 da formação do início do PT, o Partido dos Trabalhadores. O PT então vai nascer durante aí o final da ditadura militar e o Lula ele vai ser um dos integrantes importantes dessa formação do partido. Lula também, junto com o PT, vai participar do movimento das diretas já. Se você não tá lembrado desse momento, já tem uma playlist completa aqui no canal sobre ditadura militar, incluindo as questões das diretas já. Vou deixar nos cards para vocês. Bom, nesse movimento das diretas já, Lula e o PT, o partido, fica tão indignado que as diretas não vai para frente, né? A emenda Dante de Oliveira não é aprovada, que ele vai então tirar a sua participação do colégio eleitoral, a sua participação e a participação do partido dele, do PT. Então, eles não participam da eleição indireta para presidente, que vai ter aí a vitória de Tancredo Neves, tudo isso em forma de protesto, tudo isso contrário à eleição indireta no Brasil. Também, junto com o PT, Lula vai fazer parte da Constituinte e vai então contribuir para a formação da nossa atual Constituição, que é a Constituição Cidadã, inclusive fazendo bastante oposição. E a partir daí ele vai começar a tentar se candidatar à presidência. Lula tenta se candidatar em 89 contra Fernando Collor, aí o seu principal oponente, porém nesse período o PT e o Lula ainda tinham discursos considerados naquela época radicais, ainda mais pensando aí num processo de Guerra Fria, tanto que eles eram acusados, né, de comunistas, socialistas. Gente, o PT nunca teve a bandeira do comunismo e do socialismo, mas tinha sim ideias de esquerda, e ideias de esquerda naquele momento da história era muito considerado aí como socialistas e comunistas. Bom, o discurso era um pouco mais radical e por isso mesmo Collor se aproveita disso para ganhar as eleições. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essas eleições, também já tem aqui no canal. E ele tenta 2 vezes contra o Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real vai auxiliar bastante a vitória de Fernando Henrique nos 2 primeiros turnos aí, né? Ele vai ser eleito em primeiro turno nas 2 vezes, contrário ao Lula. E a oposição de Lula e do PT contra o Plano Real vai contribuir também para o Lula não conseguir vencer as eleições. Afinal de contas, o Plano Real, querendo ou não, deu certo, né? A gente discutiu um pouquinho sobre a crise aqui, mas um dos principais objetivos foi cumprido, que foi estabelecer
estabilizar a inflação. E finalmente, na eleição contra José Serra, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, consegue vencer mais no segundo turno, justamente além de conseguir uma popularidade, além de fazer uma coalizão, várias alianças, além de escrever junto com o PT uma carta ao povo brasileiro em 2002. Nessa carta, Lula afirma que não iria atrapalhar os planos dos empresários, que era justamente o maior medo do empresariado, o maior medo da classe média e da elite brasileira, era de que o Lula fosse aí um radical, como ele se apresentava muitas das vezes de radical durante os processos sindicalistas. Então, nessa carta, ele promete que não vai fazer nada disso, que vai permanecer todos os contratos, permanecer todos os acordos econômicos, e com todas essas promessas, com o chamado Lulinha Paz e Amor, que tem aí um investimento na campanha, em promessa, em carta, em vice-presidente que era aí do empresariado brasileiro, reconhecido pelo empresariado brasileiro, tudo isso, junto, é claro, com a crise que o FHC deixou o país, deixou o Brasil no final do governo dele, também já tem vídeo aqui, tudo isso junto promove então a eleição e promove a vitória do Lula em 2002. Com relação às questões econômicas do primeiro mandato, o governo Lula vai manter muitas das questões que já existiam no governo do Fernando Henrique Cardoso. É claro que, com a crise no final do governo FHC, irão ser tomadas algumas medidas e atitudes, mas o comportamento econômico é muito similar. Isso, inclusive, vai gerar várias críticas da esquerda brasileira, justamente porque o discurso do PT, quando nasce, e é como eu disse, é um, e agora aí, desde as eleições, quando ele consegue vencer e fazer as promessas, é outro. Ele aumenta a taxa de juros, afirma compromisso com os credores e começa a focar em questões de desemprego, quando finalmente consegue até mesmo a queda da taxa de inflação. O ministro da Fazenda nesse momento vai ser o Antônio Palocci. Lula, com todo esse controle econômico, quer tentar justamente ganhar o apoio do empresariado brasileiro. Isso, na verdade, como eu disse, desde o processo eleitoral. Além de tudo isso, as relações internacionais do governo Lula com relação até mesmo à economia vão chamar bastante atenção. Até mesmo em 2006, com a questão dos BRICS. BRICS já era um nome anterior utilizado devido à similaridade desses países em algumas questões, mas se torna de fato aí uma grande aliança a partir de 2006 numa reunião da ONU. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China vão então compor aí essa grande aliança e Lula vai começar a fazer vários acordos com países que antes o Brasil não tinha tanta proximidade. Proximidade essa que vai valer muito para a China principalmente. Lula faz mais de uma viagem à China e consegue assinar inúmeros acordos com esse país, fazendo com que até os dias de hoje a China seja um dos maiores parceiros econômicos, se não o maior que o Brasil já teve. Claro, gente, que isso tem pontos tanto positivos quanto negativos. Os acordos com a China vão fazer com que tenha muitas exportações de commodities, então o Brasil vai lucrar bastante com isso. Mas a entrada de produtos chineses no Brasil também gera muitos prejuízos para alguns empresários brasileiros, principalmente no setor de brinquedos e calçados. E olha, eu tenho um caso muito particular com relação a isso, tá? No meu sangue. Os meus pais tinham uma pequena microempresa de calçados aqui em Belo Horizonte que acaba quebrando, falindo, junto com diversos outros parceiros aí que os meus pais tinham na época, justamente por esses acordos com a China. Com esse crescimento econômico, o PIB, inclusive brasileiro, também volta a crescer e o Lula se aproveita de toda essa estabilidade gerada para justamente investir em questões sociais. Falando em social, o Brasil vai ter então vários projetos, incluindo projetos fora, porque o Brasil vai chefiar a missão de paz na ONU no Haiti. Então, vão ter questões internas, mas também externas com relação ao social, e o Exército Brasileiro
vai em missão de paz devido a problemas aí, guerra civil que o Haiti viveu naquele momento. E existiram denúncias de abusos com relação ao exército, mas mesmo assim o Brasil teve um papel importante no Haiti naquela época. Ainda falando de questões sociais, os projetos sociais do governo Lula com certeza é um dos marcos. A gente pode falar no Fome Zero e no Bolsa Família aí no primeiro mandato. Primeiro é só entender que em 2003, para vocês terem uma ideia, a questão da miséria e da pobreza extrema no Brasil chegava a 28% da população como um todo, então uma taxa muito grande. O Fome Zero, inspirado em campanhas do Betinho. Betinho era um sociólogo brasileiro, inclusive bastante conhecido, e também irmão do Enfio. Já ouviu falar do Enfio? Também bastante conhecido, os dois aí desde a ditadura militar. Fome Zero esse vai ser um conjunto de ações políticas voltadas aí para o combate da fome no Brasil. Dentro dessas ações, inclui obras públicas, postos de saúde, educação alimentar, melhoria na merenda, mas o que mais vai se destacar, o que mais vai chamar a atenção e o que de fato vai ser aí promovido até os dias de hoje é o Bolsa Família. Bolsa Família é esse bastante polêmico, principalmente na época, vai gerar inúmeras críticas, falando da questão assistencialista, falando que as pessoas iam se acomodar, etc. Bom, seguinte, o Bolsa Família também é algo que eu posso falar com experiência própria. Eu trabalhei no Bolsa Família quando eu estava estagiando pela faculdade. Galera, é o seguinte, Tatiana, acho muito difícil uma pessoa se acomodar com R$70, R$80 por mês. Porque naquela época, quando o Bolsa Família nasceu, era mais ou menos esse valor aí, um pouco mais dependendo de quantos filhos a pessoa tinha, que a pessoa ganhava. Na verdade, como o programa era de Fome Zero, para evitar a fome, não era simplesmente para sair pagando as pessoas por aí. Tinha um critério a ser seguido. Esse critério envolvia a quantidade de pessoas que estava na casa, que morava naquela casa, a quantidade de filhos que a pessoa tinha, a quantidade de crianças que a pessoa tinha, e se essas crianças cumpriam os critérios, principalmente estarem matriculadas na escola e terem o cartão de vacina completo. Ah, mas é por isso que as pessoas tinham muito filho, justamente para ganhar mais dinheiro. Se eu não me engano, naquela época, lembre-se que tem inflação, hoje, é claro, o valor é diferente. Se eu não me engano, naquela época era 15, 20 reais aí por criança a mais que a pessoa ganhava. Você acha que de fato alguém ia ter um filho para ganhar 20 reais a mais? Também acho um pouco complicado, mas polêmicas à parte, que eu sei que vai acontecer nesse vídeo de uma forma ou de outra. Eu trabalhei no Bolsa Família no ano de 2009, mais ou menos, e existia toda uma burocracia, não era qualquer família que entrava. Inclusive, a gente visitava as casas das famílias justamente para confirmar os dados, para ver se de fato as pessoas precisavam, estavam necessitando daquele dinheiro. Então, não é algo tão fácil, é um programa bastante complexo, mas que sim, gera controvérsias até os dias de hoje. Acho que gerou mais naquela época, ainda mais porque o Bolsa Família foi a união de vários programas que já existiam anteriormente com Fernando Henrique Cardoso e a Ruth Cardoso, que foi a primeira dama, né, do Brasil naquela época. Então, até mesmo o Fernando Henrique começou a reivindicar a paternidade do Bolsa Família. De qualquer forma, esse programa até os dias de hoje é importante no nosso país para evitar aí que a extrema pobreza chegue a valores tão intensos como era naquela época, cerca de quase 30% da população brasileira. Mas não é só de projeto social, de plano social, não é só de Bolsa Família, não é só de acordos econômicos, grandes acordos, né, econômicos, que viveu o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo em sua campanha, Lula reforçando que o PT era um partido ético, que o PT não tinha problemas de corrupção, etc. Mesmo com tudo isso, um dos maiores escândalos da história do Brasil com relação à corrupção foi no primeiro mandato do Lula. Na verdade, tudo começa em 2004 com a CPI dos bingos, que envolvia aí um ex-assessor da Casa Civil, envolvia propina aí com alguns empresários.
Depois, em maio de 2005, o escândalo dos Correios, envolvendo aí pagamento de propina e alguns problemas, algumas irregularidades dentro dos Correios, né, que é uma grande empresa estatal. Esse escândalo incluiu um nome, um chamado Roberto Jefferson, já ouviu falar? Deputado pelo PTB, aparece aí nas denúncias desse escândalo e para se vingar, para mostrar aí que o negócio era muito mais feio, que o negócio era muito mais complexo, ele vai ser o delator do chamado Mensalão. Mensalão em 2005, então, vai ser um dos maiores escândalos da história brasileira. E esse nome é justamente porque os deputados recebiam uma espécie de mesada todo mês, mensalão. Então, todo mês a galera aí recebia uma grana, recebia uma propina que envolvia tanto questões públicas quanto privadas, porque a gente tem vários políticos, como por exemplo José Dirceu, que era um ministro do governo Lula, o próprio Roberto Jefferson, que vai dedurar tudo, mas na verdade ele também fazia parte do esquema, Delúbio Soares, ex-tesoureiro da campanha do Lula, Marcos Valério, um publicitário bastante conhecido na época e bastante conhecido na época, vários nomes serão envolvidos nesse escândalo do Mensalão. Mas, Tati, o que é mensalão de fato? Bom, na verdade, esse pagamento de propina era justamente para que os projetos do executivo fossem aprovados. Então, eles tentavam subornar aí deputados justamente para votar a favor. E é claro que muitas empresas privadas também tinham interesses em cima desses projetos e também contribuíam com grana. Por isso, o próprio Marcos Valério, que não era político e sim publicitário, vai ser preso, entre outros que serão condenados. Roberto Jefferson vai ser cassado, José Dirceu também, que era ministro do Lula, e ele vai ser substituído por ninguém mais, ninguém menos do que Dilma Rousseff. Então, a Dilma Rousseff vai ser ministra da Casa Civil depois de todo esse escândalo do Mensalão. O próprio Roberto Jefferson, em seus depoimentos, na maioria deles, fala que o presidente não tinha nenhum envolvimento no Mensalão, e o presidente também afirmou isso. Claro que não podemos ter certeza de nada disso, não é mesmo? Apenas aí os depoimentos. Isso contribuiu bastante para a popularidade do governo do Lula cair, ainda mais com um escândalo tão grande como esse. Não só isso, mas contribuiu também para uma racha e uma quebra, uma ruptura dentro do próprio partido, dentro do PT, porque vai nascer o PSOL, um partido que justamente vai ficar contra, desde aí do processo de alianças do Lula com o empresariado, etc. Vai falar que Lula e o partido em si não vão ter mais os mesmos ideais e por isso vão formar o que hoje a gente conhece como PSOL. A própria Heloísa Helena, que era do PT, agora vai então passar a ser do PSOL e até mesmo vai tentar se candidatar à presidência do Brasil. Mas os candidatos aí da próxima presidência a gente vai ver, claro, num próximo vídeo quando a gente for falar de segundo mandato. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve nesse querido canal, é de graça e você tem um conteúdo de qualidade, eu prometo. Bom, pelo menos eu estudo bastante para que isso aconteça, então aperta esse botãozinho vermelho aqui. Ah, e se por acaso você ficou com raiva, ficou chateado ou chateada por alguma coisa que eu falei aqui, sinto muito. Tudo isso que eu falei aqui ou foi experiência própria ou foram os estudos que eu fiz para fazer esse vídeo. Nada foi simplesmente aí jogado para você. Não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Proximidade essa que vai ser